Olá, professores e professoras do 8º ano. Aqui a professora Janete Xavier. Estou mais uma vez aqui com vocês para falarmos da coleção Descomplica Saberes, essa magnífica coleção da editora Saviesa. Agora, conversamos com vocês, professores do 8º ano, sobre o volume 4, capítulo 1. Eu vou apresentar a vocês as habilidades que sustentaram a elaboração dos itens, das atividades desse volume, desse capítulo. Conhecendo aqui comigo, então, as habilidades. Olha só, a habilidade que aparece aqui é a habilidade do 7º ano LP 16. Ela diz o seguinte: analisar em diferentes textos os efeitos de sentidos decorrentes do uso de recursos linguísticos discursivos, de prescrição, causalidade, sequências descritivas e expositivas e ordenação de eventos. Também está presente nesse capítulo, capítulo 1, a habilidade do 6º ano, a LP 11, que diz o seguinte: identificar o tema e as ideias principais do texto, sintetizando-os por meio de esquemas. Também está presente a habilidade do 6º ao 9º, a LP 05, que diz inferir em textos multissemióticos o efeito de sentido, humor, ironia, crítica, produzido pelo uso de palavras, expressões, imagens, clichês, recursos iconográficos, pontuação, entre outros. Ainda temos a habilidade do 6º ao 9º, a LP 55, que diz reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma padrão e de preconceito linguístico. Também temos, fazendo parte da estruturação desse volume 4, capítulo 1, a habilidade do 6º ao 9º, a LP 56, que diz fazer uso consciente e reflexivo de regras e normas da norma padrão em situações de fala e escrita nas quais ela deve ser usada. Também a habilidade do 5º ano, a LP 02, que diz identificar o caráter polissêmico das palavras, uma mesma palavra com diferentes significados de acordo com o contexto de uso, comparando o significado de determinados termos utilizados nas áreas científicas com esses mesmos termos utilizados na linguagem usual. Bem, essas foram as habilidades. Agora, veremos o que? As habilidades estão alinhadas, associadas aos descritores. Que descritores são esses que estão associados a cada habilidade que eu apresentei? Esses descritores, eles aparecem lá na sua coleção, do lado de cada atividade. Então, a habilidade do 7º ano, a LP 16, ela está relacionada ao descritor, estabelecer relação causa e consequência entre partes e elementos do texto. A habilidade do 6º ano, a LP 11, ela está relacionada ao descritor, identificar o tema de um texto. E a habilidade do 6º ao 9º, a LP 05, ela está relacionada ao descritor, reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e de outras notações. Já a habilidade do 6º ao 9º, a LP 55, ela está relacionada ao descritor, justificar a presença de um texto de marcas de variação linguística que dizem respeito
respeito às diferenças de padrões das linguagens oral e escrita, do ponto de vista da fonética, do léxico, da morfologia e da sintaxe. E, por fim, a habilidade do 6º ao 9º, a LP 56, está relacionada ao descritor explorar o caráter polissêmico de palavras de acordo com o contexto de uso para aprimorar o conhecimento linguístico. Bem, essas foram as habilidades e os descritores relacionados a cada habilidade. E agora, o nosso vídeo tem a intenção de perguntar o que diz a BNCC para nós, professores de língua portuguesa. A BNCC nos diz que devemos dar prioridade ao desenvolvimento do letramento. Por isso, estou aqui agora para apresentar a vocês uma sugestão que ela pode potencializar o desenvolvimento da proficiência leitora por meio de etapas. Bora lá comigo? Você vai conhecer a sugestão, primeiro o texto que foi utilizado para a elaboração. Eu escolhi um texto que está lá no volume 4, capítulo 1. Essa imagem é só para antecipar, dar aí um spoiler, né, do que qual é o texto que foi escolhido. O texto escolhido é o texto que serve como suporte para a elaboração da atividade 1. O texto diz: pesquisa mostra as cidades mais educadas do Brasil. Adivinha quem venceu? Uma pesquisa mostra quais são as cidades mais educadas, cordiais e gentis do Brasil. Adivinha qual venceu? A capital federal, Brasília, por incrível que pareça. Depois aparecem Natal, no Rio Grande do Norte, Curitiba, no Paraná, Campinas, São Paulo, Recife, Pernambuco e Belém, do Pará. Foram analisados 15 municípios do país no levantamento. De 2 a 7 de novembro de 2022, foram ouvidos 1.600 moradores das 15 maiores cidades do país, em estudo conduzido pela Censurwid, exigindo apenas que para participar a pessoa deveria morar no local há pelo menos 12 meses. A pesquisa foi publicada na plataforma de idiomas Preply, palco recente de cenas de barbárie nunca antes vista na história recente do país. As cenas que vandalizaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal no último dia 8. Ainda assim, a capital federal foi apontada como a que respeita seus pedestres e trabalhadores. A pesquisa refere ainda que os brasilienses não costumam furar filas. Residentes. A representante da região centro-oeste do estudo, Goiânia foi classificada também como o local menos gentil do país, seguida pelo Rio de Janeiro, que, segundo seus residentes, pode não ter encantos mil. O Rio de Janeiro foi classificada como a segunda cidade onde as pessoas são mais mal educadas. Descendo para o sul, Porto Alegre completa o pódio de 6,50 de média. Os entrevistados reclamaram que as pessoas são muito barulhentas nas ruas e se distraem facilmente ao celular. Também houve críticas à pouca importância dada a estranhos, caso de Porto Alegre, por exemplo, ou esbarrarem uma pessoa sem querer
e esquecer de pedir desculpas. São Paulo, a maior metrópole do país, conhecida pela impaciência e pressa dos moradores. E aqui, lógico, o texto ele foi recortado, ele pode ser lido na íntegra, caso você queira. Esse texto, então, ele serviu como suporte para a elaboração da atividade 1 e foi explorado o seguinte descritor, ou seja, diante desse texto lido, foi elaborado apenas um item que explorou nele o descritor, reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e de outras notações. E agora, olha só a sugestão que eu apresento a vocês para desenvolvimento por etapas da proficiência leitora a partir do texto que nós acabamos de ler. A atividade Educação no Brasil, Análise e Argumentação, parte 1. Leitura e compreensão. Primeiro, ler atentamente o texto, Pesquisa mostra as cidades mais educadas do Brasil, adivinha qual venceu. Aí vem as questões de compreensão para guiar, logicamente, e explorar o entendimento do texto. Qual foi a cidade que venceu o ranking de mais educadas, né? Segundo a pesquisa. Quais são os critérios mencionados no texto que foram utilizados para classificar as cidades? Quais dados ou informações são apresentados para justificar o ranking das cidades? Parte 2, etapa 2, análise, crítica e discussão. Aqui, a proposta é formar grupos, dividir a turma em grupos de 4 ou 5 estudantes e agora vem a análise crítica. Cada grupo deve discutir e responder as seguintes perguntas: quais fatores podem influenciar o resultado da pesquisa sobre educação? A pesquisa mencionou alguma limitação ou algum viés? Qual seria o impacto disso nos resultados? Como as cidades que não estão no topo do ranking podem melhorar a sua posição, como Goiânia, por exemplo, né? Porto Alegre. Proponha algumas estratégias baseadas no texto. Seguindo, a próxima etapa é o debate. Realize um debate em sala de aula em que cada grupo apresente suas respostas e argumentos. Encorajar os estudantes a usar dados do texto para sustentar suas opiniões e a respeitar diferentes pontos de vista. Próxima etapa é a parte 3. Etapa 3 é a produção textual escrita criativa. Olha a sugestão: escrever um artigo de opinião sobre a importância da educação nas cidades brasileiras. Usar informações do texto como base, mas também adicionar suas próprias ideias e sugestões para melhorar a educação nas cidades que estão em posições mais baixas no ranking. O artigo deve incluir introdução clara, argumentos bem desenvolvidos e uma conclusão que proponha soluções práticas. A próxima etapa, a etapa 4, que é a apresentação e reflexão. Cada grupo deve criar um pequeno pôster ou apresentação digital resumindo suas principais descobertas e propostas para melhorar a educação nas cidades. Eles devem apresentar as suas ideias para a turma, a perguntar aos estudantes, né, essa reflexão final, fazer uma roda de conversa para refletir sobre o que foi aprendido com a atividade, perguntar aos estudantes o que eles acharam mais interessante e como a análise do texto
pode influenciar suas percepções sobre educação. Bem, essa foi a nossa sugestão de hoje para o volume 4, capítulo 1. Até o próximo capítulo. Obrigada!